Bom, hoje eu resolvi trazer uma história pra vocês. Ela é um pouco complicada, mas também é engraçada. Gente, sério, eu esperei muito tempo pra gravar esse vídeo e hoje eu estou aqui, criei coragem e vim. Como vocês podem ter percebido aqui no título, eu vou contar pra vocês a minha história. É uma história minha na infância. Na verdade, é uma história onde eu tive meu primeiro relacionamento, que foi aos 11 anos. Eu era uma criancinha, então aquele namoro de criança todo mundo tem. E eu vim contar pra vocês como que foi o meu. E sério, eu preciso contar pra vocês, porque tipo, não foi simplesmente um namoro de criança, sabe? Envolveu muita coisa. Eu vou contar pra vocês como a gente se conheceu e como acabou, né? Como a minha mãe descobriu, como meu pai descobriu. Eu vou contar tudo pra vocês, sério. Hoje eu estou aqui com um livro aberto pra contar pra vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar lá pra 2012. Estamos em 2012, onde eu tenho 11 anos e estou na quinta série. Eu vou contar pra vocês primeiro como foi que eu conheci ele. Eu também não vou trabalhar com nomes, não vou falar quem é, porque eu acho que é melhor a gente manter tudo no sigilo. Eu tinha 11 anos quando eu conheci ele, a gente estudava junto na escola Padre Leonel Franca. Se eu não me engano, a última aula era aula de artes e a gente tinha que fazer um trabalho em quarteto. Então fez eu, ele e mais duas pessoas. E uma coisa que é importante antes de eu continuar falando, eu era como eu sou hoje, eu era baixinha, eu era muito magrinha. E esse menino ele era alto e gordinho. Então, na hora que ele percebeu que eu tava com frio, ele perguntou se eu queria a blusa dele emprestada. E eu aceitei, porque eu tava com muito frio, eu nem pensei na hora, nem falei, não, pode ficar com a blusa, porque eu tava com muito frio. E ele perguntou se eu queria emprestar da blusa e eu falei que queria, né? A blusa dele era branca, lembro até hoje, tinha algumas coisas escrito em preto. E aí eu usei, tipo, meu, a blusa dele ficou parecendo um vestido em mim. E aí depois que acabou a aula, eu devolvi pra ele a blusa, vim embora e já cheguei em casa como? Pensativa, né? Tipo, nossa, ele me emprestou a blusa dele. Ah. Onde começou tudo, sabe? Acho que foi essa não é troca que eu posso dizer. Foi aquele dia, foi ele ter me emprestado a blusa dele, foi a gente ter tido contato. Eu acho que a gente se conhecia desde 2011, que foi na quarta série, mas eu sei que a gente começou mesmo em 2012. E aí depois a gente começou a trocar Orkut, né? Que na época o tema era o Orkut. E a gente começou a trocar, né? A gente conversava por mensagem mesmo, SMS. E aí teve um dia que ele chegou em mim e pediu pra namorar comigo. E aí eu já tava gostando dele, ele gostava de mim. E detalhe, ele nasceu no mesmo dia que eu. Os dois nasceram no dia 16 de maio, a gente tinha a mesma idade, a gente tinha muita coisa em comum, do signo de touro. Então eu falei, meu, só vai. E aí eu aceitei, e aí a gente começou. E aí tipo assim, quando a gente começou a namorar, a gente não tinha ficado nem nada, né? Até porque eu, quando assistia a novela e via beijo em novela, eu achava super nojento. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente começou a andar de mãos dadas na escola, toda aquela coisinha fofa, né? Daí a gente era só troca de selinho, essas coisas. E aí eu era uma pessoa também muito ciumenta, então a gente teve bastante briga, bastante DR. Que fase? Sério, acho que foi a melhor fase, assim, da minha infância. Só que essa fase de relacionamento, que era uma coisa nova, sabe? Porque, tipo, foi a primeira vez, sabe? Assim, essa coisa de primeiro amor, primeiro sentimento, primeira briga de relacionamento, sério. E foi tudo com 11 anos, sabe? Eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito. E aí eu falei pra vocês como a gente se conheceu, como eu lembro que foi quando a gente começou com esse relacionamento. Eu era uma menina muito ciumenta, sabe? Assim, eu comecei a ter uns ciúmes mais elevados aos 11 mesmo, porque teve essa coisa de relacionamento. Eu nunca, tipo, depois, não, antes dos 11, eu nunca fui tão ciumenta quanto eu fui com os 11 anos. Então eu lembro muita pouca coisa, tanto que depois que a gente terminou, eu mudei de escola, não por conta dele, mas porque minha mãe tinha me trocado de escola pra vir pra uma mais perto de casa. Agora eu vou contar pra vocês como a minha mãe descobriu. Porque assim, a primeira pessoa que descobriu foi a minha irmã. Teve um dia que ela foi me buscar. Teve um dia que a minha irmã foi me buscar na escola. E aí eu tava lá com ele, de mãos dadas, assim, todo casalzinho. Aí ela chegou e perguntou, né? Eu não lembro se ela perguntou, mas eu sei que ela acabou descobrindo e eu contei pra ela. E ela falou assim, ah, dá um selinho aí pra mim ver. Aí eu fui lá, dei um selinho nele e tal.
E aí ela descobriu que eu estava em um relacionamento, que eu estava de namorico na escola, né? Tanto que quando ela descobriu, eu falei pra ela, por favor, não conta pra mãe, por favor. E ela jurou pra mim que não ia contar, ela manteve o segredo. Mas uma coisa que eu não desconfiava, gente, porque assim, irmão mais velho é foda. E aí ela contou pra minha mãe e eu fiquei, nossa, mano, mas naquele dia eu fiquei com tanta raiva. Quando a gente é criança, a gente sempre quer crescer super rápido. Então eu não queria beijar antes, achava que era nojento. E depois que eu entrei no relacionamento, que rolou, aí eu falei, não, agora eu sou uma mulher. E aí eu comecei a contar os meses. E foi, gente. Aí eu contei. Eu sei que a gente namorou 5 meses. Ele nem sabia, né? Porque homem é assim, homem nem lembra. E aí eu contei todos os meses. Foram 5 meses certinhos desde que a gente terminou. Agora eu vou contar uma outra parte que envolve nessa parte onde meus pais descobriram que eu estava de relacionamento na escola. Antigamente, eu era muito fã das calças Saruel, Balonê, acho que o povo também fala. E aí eu usava muito essa calça, eu usava roxo, usava rosa, usava de bolinha, assim, bolinha. Eu sempre fui uma menina que eu odiava usar uniforme, eu odiava. E aí quando eles deram o uniforme escolar, eles deram aquele tênis, que ele era bem grande, ele era cinza, ele tinha verde, tinha azul, era ridículo. E aí, no tempo, não combinava, gente. Só que minha mãe me obrigava a usar. E eu falei, eu não vou usar, eu sou rebelde. Eu tô no relacionamento sério agora. Nossa, que fase, gente, juro. Que fase, sério. Se eu pudesse, eu voltava. Porque foi uma fase, assim, que eu viveria sem nenhum problema. Eu era já, o quê? Uma criança rebelde. Entrei no relacionamento sério e me tornei uma criança rebelde. Porque minha mãe me obrigava a usar o tênis. Eu não queria usar o tênis da escola. Aí o que eu fazia? Eu tinha um All-Star, que eu amava usar o All-Star junto com a calça Saruel, até porque combinava. E aí o que eu fazia? Acho que vocês já devem estar imaginando o que eu fazia. Eu pegava a bolsa da escola, colocava o meu All-Star dentro da bolsa, usava a minha calça Saruel tranquila, colocava o tênis da escola, a minha mãe me levava até a escola, aí chegava na escola, eu estou falando bastante escola. Eu chegava na escola, aí eu ia direto pro banheiro, tirava o tênis da escola, tirava o All-Star dentro da bolsa, botava o All-Star, dava o tênis, e aí eu ia lá tranquila e ficava na escola, eu, maravilhosa, com a blusa da escola, com a minha calça Saruel e o meu All-Star. Aí quando chegava no final da aula, na hora de ir embora, que eu sabia que minha mãe estava me esperando no portão, bem rapidinho eu falava para minhas amigas, ó, me espera aí rapidinho que eu vou trocar de tênis. Aí eu ia lá no banheiro, trocava o tênis, aí ó, vinha pra casa. Minha mãe achava, né? Achava que eu ia pra escola direto, com o tênis da escola, que não reclamava nem nada. Acho que ela até achava estranho, porque eu reclamava muito que não queria usar. Mas no dia que ela descobriu que eu estava namorando, envolve o descobrimento da troca de tênis. Eu não sabia até então que a minha irmã tinha contado pra minha mãe que eu tava de namorico na escola. E eu peguei e eu tinha colocado já o All-Star dentro da bolsa, porque tava indo pra escola de calça Saruel, e eu tava já colocando o tênis da escola. Só que aí, eu não lembro o que minha mãe foi fazer, eu não lembro se ela foi colocar alguma coisa dentro da minha bolsa. A minha bolsa, ela abriu a minha bolsa e ela viu que estava lá o meu All-Star lindo e maravilhoso. Aí eu só lembro que eu estava dentro do quarto, terminando de me arrumar. Ela só abriu a porta e falou assim, Pamela, o que é esse All-Star dentro da sua bolsa? Na hora eu já gelei. Na hora, ó, já ficou tudo travado aqui. Eu já falei, meu Deus, eu vou dar desculpa de que agora? O que eu vou falar? Só que ela não acreditou em mim. E pra piorar, além dela descobrir a minha troca de tênis, ela chegou no meu pai e falou assim, olha, Edmar, a Pamela está de namorico na escola. Ela falou exatamente essas palavras, eu lembro até hoje. Meu pai estava aqui onde eu estou, jogando videogame. Meu pai com controle na mão, terminando de jogar, só virou e falou assim, o quê? Já era minha vida escolar, minha vida social, minha vida de namoro, já era, acabou tudo. Aí na hora, eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal porque minha mãe descobriu a troca de sapato, minha mãe descobriu que eu estava em um relacionamento e contou pro meu pai. Então, tipo assim, foi muitas descobertas, entendeu? E na hora nem passou pela minha cabeça, porque na hora eu tinha que pensar assim. Na primeira vez que minha mãe chegou pra falar pro meu pai, eu devia pensar, caraca, como é que ela sabe? Que eu pensei assim na minha cachola e falei, já sei. Já sei o que aconteceu. A minha irmã contou pra minha mãe. E eu jurava que ela nunca ia contar, que ela ia guardar esse segredo profundo no fundo do coração dela, que era um segredo que eu queria que ela guardasse demais. E ela foi lá e contou pra minha mãe. E minha mãe contou pro meu pai.
E eu lembro que até nesse dia minha mãe tirou o All-Star da minha bolsa. Ela falou, você vai com a calça Saruel e você vai com o tênis da escola. E eu não podia falar nada, porque eu estava toda errada. Estava toda errada, confesso que eu estava errada. E meu pai falou, eu vou te levar pra escola e você vai terminar com esse menino. Ele me levou, no dia que ele descobriu, ele me levou pra escola. E aí a gente foi, caminho afora. Eu lembro que ele foi me xingando daqui até chegar na escola. Bem, mas ele começou a xingar, ele falou um xingamento só. Pamela tá fazendo vídeo quebrando a casa. Ele começou a me xingar, começou a falar um monte de coisa, falando que eu era muito nova pra estar namorando, que eu só tinha 11 anos. Só que teve uma coisa que ele falou que entrou no meu coração, que eu falei, meu Deus. Falando que eu ainda fedia a leite. Aí eu cheguei na escola, meu pai me deixou na porta da escola e eu já tava toda mal de casa até a escola, ouvindo um monte ele falar asneira no meu ouvido. Já tava com um tênis que não combinava nada com a calça que eu tava. Eu tava péssima. Eu não lembro, eu não recordo muito bem se eu cheguei nele na escola e terminei com ele ou se eu terminei com ele por mensagem. Teve gente que falou assim, você não precisava terminar com ele, você continuava com ele, mas falava pro seu pai que você tinha terminado. Só que eu, depois de tudo que aconteceu comigo, eu estava morrendo de medo. Ele não vai nem falar que eu fedo leite, ele vai falar que eu fedo outra coisa. Eu fiquei com cagaço. E foi o que aconteceu, eu terminei com o menino. E aí depois o pai dele também acabou descobrindo que ele tava em um relacionamento sério. E aconteceu outras coisas. E aí foi a outra pior fase, que foi as indiretas, que eu terminei com ele. E a gente começou a ficar distante, a gente mal conversava, a gente mal se falava. Mas infelizmente o destino resolveu separar a gente. Minha mãe descobriu a troca de sapato. Meu pai e minha mãe descobriram meu namoro, aí eu tive que terminar, daí foi uma época difícil após o término na escola, de ter que chegar na escola e ver ele todo dia, na mesma sala. Gente, é a pior coisa que tem. E aí a gente perdeu contato, nunca mais falei com ele, porque a gente tava brigado. Depois de um bom tempo, acho que foi lá pra 2014, a gente veio a conversar, a gente mandou mensagem um pro outro no Face. E assim, bastante gente fala, eu não considero namoro de criança como namoro, entendeu? Porque se eu não fosse contar, eu nunca teria namorado na vida. Só que eu conto porque por tudo isso que aconteceu, sabe? Por todas essas coisas que eu passei e também por ter sido uma coisa forte. Porque, tipo, eu nunca gostei de nenhum menino. Eu nunca tinha olhado pro menino e falado assim, nossa, eu gosto desse menino. E também nunca tinha. Eu sempre achava essa coisa de namoro, de beijo, muito, muito nojento. Então, tipo, foi muitas descobertas, muitas experiências. Então, eu considero, sim, esse namoro. Mas hoje mesmo, agora, a gente não conversa mais. Tanto que agora ele tá namorando, eu estou solteira, vivendo a minha vida. Eu já tive... eu nunca tive outro relacionamento, ele já teve outro relacionamento, ele já namorou outras vezes, depois dele eu não namorei com mais ninguém. A gente tem os nossos casos, mas eu nunca namorei com outra pessoa além dele. Ai, gente, então foi isso. Sério, foi uma fase muito boa. Ele foi o meu primeiro amor, o primeiro menino que eu gostei realmente. Então foi isso o vídeo, terminei depois de sei lá quantos minutos. Eu espero que quando for editar esse vídeo ele não fique tão grande, porque eu não tenho paciência de vídeo grande e creio que vocês também não. Se ficar grande, quem chegou aqui até o final é porque realmente teve interesse em saber. Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi a minha primeira história na infância. Se vocês quiserem eu trago mais e com certeza eu vou trazer, mesmo vocês não querendo, porque eu faço isso mesmo. Esse foi o vídeo, eu contando sobre o meu relacionamento aos 11 anos. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque eu tava muito querendo fazer esse vídeo há muito tempo, mas criando coragem pra voltar no assunto. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da história. Se vocês mesmos já tiveram relacionamento de crianças, vocês consideram? Gente, por favor, fala assim, porque eu considero, meu, sério. O primeiro beijo de vocês foi aonde? Porque o meu foi na escada da escola. O meu foi na escada da escola. Primeiro selinho, primeiro beijo lá, né? Espero que 2019 seja um ano repleto de vídeos aqui no meu canal, repleto de novidades. Inclusive, eu estou com planos aí pra frente pra contar pra vocês sobre uma coisinha que eu estou fazendo. É isso aí. Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Falou!